pessoal, eu fiz uma enquete perguntando qual que é a maior preocupação que vocês têm quando vocês pensam em mudar para o Canadá. Em primeiro lugar, saiu conseguir um trabalho, com 43%. Em segundo lugar, com 29%, conseguir um trabalho na área. Em terceiro e quarto lugar está empatado, que seria se comunicar e também a adaptação com relação à cultura e ao frio. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, então fica comigo. Então vamos falar sobre conseguir um trabalho aqui no Canadá. De uma maneira geral, eu não acredito que você vai ter grandes dificuldades para conseguir um trabalho geral aqui no país. A taxa de desemprego no país, que está vindo numa sequência aí de 5 meses com o mesmo percentual, está na casa de 5%. Eu até separei aqui a taxa de percentual por província para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor. A taxa de desemprego das províncias eu me baseei num artigo que foi divulgado em janeiro deste ano, mas corresponde ao período de 2022. Já a taxa do Canadá, que eu falei que está em 5%, é de um estudo feito mais recente, que foi divulgado em abril, que corresponde ao período dos últimos 5 meses, que se mantém na casa de 5% percentual com relação ao desemprego. Então eu vou deixar aqui para vocês as províncias e qual que é a taxa de desemprego para cada província, para vocês terem uma ideia melhor. Então dá uma olhada. Então, uma dica, antes de vocês decidirem pela província, dá uma olhada no mercado de trabalho, vê se a sua área ela é aquecida naquela região ou não, vai te ajudar bastante. Em segundo lugar, nós temos então trabalhar na área com 29%. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu vejo que para você conseguir fazer essa transição de você começar a trabalhar na sua área de atuação no Canadá, depende basicamente de 2 fatores. O primeiro deles é o domínio do idioma. É muito importante que vocês tenham um nível realmente que vocês consigam competir com pessoas que vão ter o inglês como primeira língua. Então, se vocês puderem focar, foquem no inglês, porque isso vai ajudar bastante para que vocês consigam um trabalho qualificado aqui. Em segundo lugar, é você adquirir a experiência de trabalho canadense. Quando você vem para cá, a experiência de trabalho que você teve fora do Canadá, ela é levada em consideração, mas não tanto quanto a experiência de trabalho local. Aqui se valoriza muito. Então, se você tem interesse em voltar, para a tua área, ou se você quer trabalhar na sua área, aplica para trabalhos que vão ser relacionados com a experiência que você já tem. Ou seja, mesmo que você comece com cargos inferiores ao que você estava acostumado, construir essa experiência de trabalho no Canadá vai te ajudar bastante. Então fica a minha dica aí para você. Foque em desenvolver o idioma e também adquirir a experiência de trabalho canadense aqui no país. Bom, nós temos aí empatado saber se comunicar com 14%, que ficou empatado junto com a adaptação com relação à cultura e também ao frio do país. Eu vou continuar falando em comunicação porque eu acredito que o domínio do idioma é o que vai facilitar a sua adaptação no país como um todo. Quando você domina o idioma, vai ser mais fácil para você se inserir na comunidade, ou seja, vai ser mais fácil para você se sentir realmente em casa. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês, antes de vocês saírem do Brasil ou do país onde vocês estão vivendo, foquem no idioma. Não esperem chegar aqui para falar, não, eu vou aprender lá quando eu chegar no Canadá. De fato, é mais fácil quando você tem a imersão, mas se você está vindo com família, se você está vindo, por exemplo, a longo prazo, você sabe que você está vindo para fazer um college, você fala um pouco, mas você precisa ainda desenvolver, ou muitas vezes você vem para cá e você não fala nada, eu te falo, foca no idioma, começa a aprender em casa, começa a vir para cá com uma bagagem melhor. Falar inglês é tão importante aqui que a imigração até sabe, um dos maiores fatores de pontuação quando você vai aplicar para a imigração aqui é o idioma. Então, se você fala inglês e você fala francês, por exemplo, a sua pontuação te coloca na frente de muitas pessoas. Não necessariamente você precisa falar os 2 idiomas, mas foque no idioma que você tem melhor adaptação, que você tem melhor domínio. Então, foque no idioma, fica a minha dica para vocês. E por fim, a adaptação com relação à cultura e o frio com 14%. Bom, é muito importante frisar mais uma vez que quando você está imigrando para um novo país, não é sua cultura, não são as suas raízes. Então é muito importante que você tente entender como que funcionam as regras locais e tente se inserir aqui. Há muito tempo atrás, logo quando eu cheguei no Canadá, eu conversando com alguns canadenses, eu até perguntei para eles se eles se incomodavam com esse número de imigrantes que o Canadá estava trazendo para cá. A maioria deles respondeu que não. Não é à toa que o Canadá
ele é um dos países mais multiculturais do mundo, né? Então eles precisam receber imigrantes. Mas eles me falaram uma coisa, o que incomoda mais são as pessoas virem para cá e não tentarem entrar na cultura local. Por exemplo, não se esforçar para falar o idioma, não tentar se esforçar para entender como que funcionam as regras do país. Então, para maior adaptação e melhor adaptação de vocês, entender a cultura local vai fazer diferença. Outro fator de adaptação que não dá para fugir é o frio. Bom, vocês sabem que o Canadá é muito conhecido pela temperatura extrema que aqui acontece no inverno. Não é em todo o Canadá, tá? Existem regiões aqui com um clima mais ameno. Mas é muito importante que antes de vocês decidirem sobre a província que vocês vão, dá uma pesquisada. Se vocês preferem, por exemplo, a luz solar, se a luz solar, dias mais claros, né, com a presença do sol, se faz muita diferença para vocês, escolham províncias onde vocês sabem que pode ter uma temperatura mais baixa, mas a presença da luz solar vai ser maior. Ou se você prefere, por exemplo, um clima mais ameno, mas saiba que vão ser províncias, por exemplo, acontece muito aqui em British Columbia, que é onde eu moro, aqui em BC, onde a gente tem a presença de dias muito chuvosos, dias acinzentados, mas temperaturas muito mais amenas que outras partes do Canadá. Então é importante que você pesquise em qual dos dois você se adaptaria mais. E para finalizar, deixe para comprar as roupas aqui no Canadá. Não só pelo preço, mas também pela qualidade, porque os materiais feitos aqui são realmente para suportar o frio local. Então você não precisa chegar desesperado e falar que você tem que vir com uma jaqueta muito boa do Brasil, que senão você vai congelar no caminho até você chegar em casa. Não funciona muito desse jeito. Todos os lugares aqui têm calefação, então seja transporte público, seja todos os lugares que vocês forem, ou até mesmo dentro da casa de vocês, dos apartamentos, tem todo um sistema de aquecimento. Então se vocês tiverem que optar, deixa para comprar os materiais de inverno aqui. Vocês geralmente precisam de uma boa jaqueta e proteger as extremidades do corpo durante o inverno, que seria uma touca, luvas e uma boa bota. Tudo isso vai facilitar bastante a adaptação de vocês aqui no Canadá. Bom, meu nome é Rebeca, eu sou uma consultora de imigração da Northway. Se vocês quiserem entrar em contato, vou deixar o e-mail aqui. Até mais!